O título do texto sagrado de hoje, Deus honra os fiéis. Nós vamos ver a história de um homem chamado José, que antes que ele chegasse como governador do Egito, foi um processo longo, duro, e no meio desse processo ele é vendido pelos seus próprios irmãos e ele vai parar no Egito, na casa do seu senhor, chamado Potifar. E mesmo longe da sua casa, mesmo longe da sua família, nós vamos perceber que Deus sempre foi com José. Então, o texto sagrado de hoje, nós vamos precisar do livro de Gênesis. O capítulo será de número 39 e o versículo será o número 1. Vamos ler aqui o texto sagrado. Diz assim: E José foi levado ao Egito, e Potifar, o eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. José vai parar nessa condição aqui terrível, vendido pelos seus próprios irmãos. Mas isso tudo aqui faz parte de um processo que Deus iria abençoá-lo muito. Bom, chegando ali no Egito, ele vai se tornar um administrador da casa do seu senhor. A Bíblia diz que José era um homem que tudo que lhe colocava às mãos, o que ele fazia, prosperava. Nós percebemos aqui pelo texto sagrado que os filhos de Deus, até na luta, eles se destacam. Perceba que José está com saudade de seu pai, está com saudade de seus irmãos, está longe da sua terra. Às vezes eu estou falando com alguém que está longe da sua mãe, do seu pai, da sua família, longe da sua cidade, longe da sua terra, e às vezes a pessoa não está compreendendo. E muitas das vezes faz parte de um processo. Deus vai abençoar muito onde você colocar a planta dos seus pés. Tem coisas que às vezes nós não entendemos por um momento, mas ao passar do tempo Deus vai se revelando a nós. Bom, José, ele vai crescendo aqui, ele vai se destacando muito e chamando a atenção do seu Senhor. Mas nós sabemos que nós temos um inimigo que se chama Satanás. E ele sempre vem para se lhe opor. Ele sempre vem para tentar fazer com que nós venhamos a nos desviar do foco do caminho. Todos nós. E nós precisamos ser fiéis a Deus. Por isso que eu dei o título que Deus honra os fiéis. José vai passar agora por uma tentação muito grande, porque a esposa de Potifar vai colocar os olhos em José. Depois de um tempo, ele estava trabalhando, cuidando muito bem, ele era muito inteligente, um excelente administrador. É interessante notar que tudo que José fazia, a coisa fluía. Aonde José colocava as suas mãos, a coisa prosperava bem. E o inimigo, de olho nisso, tentando atrapalhar o sonho, o propósito de Deus para a vida de José, vai se lhe opor a ele. Mas José vai se manter fiel a Deus. Olha, é o que você deve fazer, é o que eu devo fazer, é o que nós devemos fazer diante das tentações, diante das investidas do inimigo. Nós precisamos ficar atento e sempre nos fortalecer no Senhor, olhar para a sua palavra e ter o temor. José vai tomar 3 passos que eu gostaria de ver com você para ele ficar livre daquela situação. Bom, agora nós vamos ter que pular um pouquinho, porque nós vamos agora lá para o versículo de número 9. Preste atenção no que o texto vai trazer. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Aqui é uma investida da esposa de Potifar, quando eles dois estão sozinhos em casa, e ela achou que José iria ceder. Olha, um dos primeiros passos para o homem de Deus, a mulher de Deus, vencer
é temer a Deus. Temer a Deus para não pecar. Na primeira investida que a esposa de Potifar faz a José, ele imediatamente se lembra e lembra ela, dizendo, olha, tudo aqui nesta casa eu posso administrar e resolver, menos você, porque ele me vedou. Você é a esposa do meu Senhor. Como faria tal coisa como essa e pecaria contra Deus? Bom, a primeira lição que nós aprendemos aqui com José é temer a Deus para não pecar. Você homem, você mulher, eu também, como pregador, como pastor, devemos tomar cuidado, porque o diabo sempre vai trazer as suas investidas e nós temos que ser forte. Por isso que precisamos nos alimentar da palavra de Deus para não pecar contra Deus. Mas a gente sabe, né? Nós sabemos que o inimigo ele é insistente, ele vai insistir novamente. Agora no versículo de número 10, vamos ler o texto. Diz assim, e aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. Uma outra lição que aprendemos no dia de hoje é não dar ouvidos. A investida da esposa de Potifar era diária, constante. Mas a Bíblia é bem clara. José diz, eu não darei ouvidos para ela. Nós não podemos cometer o erro que Eva cometeu. Eva estava muito próximo daquele fruto proibido e ela começou a dar ouvidos à serpente. E ela não devia. Primeiro, ela não devia estar tão próxima assim de algo que Deus queria que eles estivessem longe. Se afaste daquilo que pode afastar você de Deus. E Eva, falando de Eva ainda, ela começa a conversar com a serpente. Ela dá ouvidos à serpente. A tentação chegou e ela não soube lidar com aquilo e o mal enganou ela. Perceba que José, a investida era diária, mas ele diz, eu não darei ouvidos. Terceiro e último aspecto que eu quero ver nessa mensagem de hoje, que dei o título como Deus honra os fiéis. Agora nós vamos para o versículo de número 12. E ela lhe pegou pela mão sua vestes, dizendo, deita-te comigo. E ele deixou suas vestes na mão dela e fugiu e saiu para fora. Bom, terceira e última lição que o Filho de Deus deve ter, fugir. Tentação, nós não devemos enfrentar ela, nós devemos fugir dela. Problema nós enfrentamos, barreira nós enfrentamos em nome de Jesus, tentação não. E José, ele sai correndo desta situação, porque ele sabia que se ele permanecesse ali, algo iria acontecer. Bom, não tem como eu ler tudo aqui neste dia da programação, mas um outro dia talvez eu termino. Mas Deus honra José. Ele vai preso aqui novamente, mas no final do texto de José, a Bíblia diz que José morre fartos de dia, sendo governador do Egito e ao lado da sua família. Então, o texto sagrado é, Deus honra os fiéis. Seja fiel a Deus, à sua esposa, ao seu marido, se casado seja fiel àquilo que você faz. Deus vai estar olhando para você